Pessoal, sejam muito bem-vindos. Já vou começar o vídeo rindo aqui porque o André estava numa discussão. Quem é que quer começar a fazer a abertura desse vídeo aqui e vocês vão entender já rapidamente o porquê? Porque geralmente um pergunta pro outro, faz algumas coisas e muitas vezes estou aqui eu fazendo várias perguntas pro André. Só que hoje o André decidiu fazer um flip nisso aí e falou: Raul, hoje eu, entre aspas, vou te entrevistar. Então, André, você já é de casa, não precisa de apresentações aqui. Qual que é o tema desse vídeo aqui hoje, André? Vamos lá, Raul. Esse tópico é sempre importante, né? Como comprar um imóvel dentro do Self-Managed Super Funds. E hoje a gente vai estar usando um exemplo realmente prático, que é do próprio Raul e da Marília, que estão nesse processo da compra do imóvel agora também, né? Então a gente vai querer saber um pouquinho o que causou talvez essa vontade de investir através do Self-Managed Super Funds, comprar esse imóvel, quais são as dificuldades, os desafios, o que eles imaginam, né, que isso venha acontecer ou que venha talvez causar como resultados positivos futuramente aí também. Então, vamos bater um bate-papo, entender um pouquinho mais como esse processo funciona e tentar simplificar e desmistificar muita coisa aí que as pessoas às vezes não sabem que dá para fazer. Bom, pessoal, então exatamente isso que o André falou. A gente está no processo agora, já colocamos a oferta foi aceita de uma propriedade que nós estamos comprando dentro do nosso Self-Managed Super Fund. O que a gente está levando em consideração aqui nesse processo? A gente comprou nossa casa para morar, nós compramos no início de 2026 uma propriedade que nós usamos uma outra estrutura fiscal, que foi a gente comprou dentro de uma trust, e aí agora a gente decidiu, entre aspas, a gente parou e pensou o seguinte: a gente pode dar uma folga, entre aspas, para as nossas contas pessoais ou mesmo da empresa e, por que não, olhar com mais carinho, com mais atenção para dentro do nosso superannuation. Então, como questão de perspectiva, a gente mora aqui na Austrália desde 2014, eu, a Marília, desde 2015, e a gente tinha as contribuições antigamente dos empregadores para nosso superannuation. Eu, há muito tempo, não tinha mais contribuições de empregadores, então como business owner, você tem as opções de fazer essas contribuições voluntárias ou não. Aí é uma questão de cada um, seu tax planning, seu contador, financial planner, etc. A gente chegou e falou com o André, com o nosso super atual, com o montante que a gente tem no super, quais seriam as possibilidades do ponto de vista do mortgage broker que você poderia passar para a gente? E aí foi começar os cálculos, né, André? Então esse é o primeiro ponto, é entender quanto que está entrando no super e quanto que Uhum. existe de saldo ali, certo? Exatamente. O primeiro passo é saber quanto tem, né, no superannuation de forma combinada, né? Então, no caso aí, vocês dois como casal, quanto de contribuição histórica vocês têm feito para o superannuation, né? Uhum. Então, com esses dois pontos, fica muito fácil da gente identificar qual o máximo, né, do valor da propriedade, a localização e talvez o aluguel que seria necessário para vocês poderem conseguir o financiamento, né? Mas, Raul, eu quis prometer para você que eu faria essa entrevista, tá? Então, Vai vamos lá, vai manter lá, isso vai aí. lá. Eu acho interessante o seguinte, o que causou, o que foi talvez aí o estalo, a ideia que pensou, que falou assim, cara, eu quero comprar mais um imóvel, o Uhum. superannuation talvez seja uma saída bem rápida e estratégica também. O que foi que aconteceu entre vocês aí para poder então tomar essa decisão? Eu acho que é um mix de pensar realmente na aposentadoria. Esse é um dos primeiros pontos. Tem benefícios fiscais através da compra do super, não somente para agora, mas lá no futuro, quando a gente for se aposentar. Ou melhor, não quando a gente for se aposentar, quando entrar na idade da aposentadoria da Austrália, que a gente vai ter acesso a esses benefícios. A gente provavelmente vai estar, né? O nosso plano é estar aposentado mais cedo do que os 70 e tantos anos que vão ser lá na frente. Mas eu acho que foi a questão da vantagem. Porque quando a gente viu os dois super separados, a gente está falando de mais ou menos 65, 68 mil dólares cada um do super. O nosso super balance era bem parecido. Então, no total, a gente está falando de uns 135 mil dólares, give or take, tá? Então, o que eu vejo? Eu invisto em ações, né? Tem muitas coisas há muito tempo. Então, são 20 anos que eu invisto, que eu estudo sobre isso. O que eu vi? Que é uma coisa que eu e você conversamos, e eu vejo você falando com bastante gente explicando isso. O clique que foi o seguinte: ok, se o meu superannuation de 130 mil, vamos dizer aqui, ele valorizar 10% no ano, que é uma média histórica do mercado australiano, por exemplo, o americano, 10% por ano, ele vai aumentar 13 mil dólares, ok? Agora, se eu usar este mesmo montante para comprar um imóvel, no caso agora, vamos falar aqui de números, né? O imóvel que a gente está comprando com esse montante no super é de 455 mil dólares, ok? Uhum.
Agora, se esse mesmo imóvel valorizar 10% no ano, o quanto vai aumentar dentro do meu superannuation não são os US$ 13.000 anteriores, mas potencialmente US$ 45.500, certo? Então, nesse ponto, é uma valorização muito grande, é uma diferença grande. Mesmo que eu jogue uma média histórica da valorização do imóvel na Austrália de 7 a 8% que seja, ainda assim é o dobro ou o triplo daquilo. Isso serviu para o meu caso. De novo, a gente sempre fala aqui, cuidado com o Self-Managed Super Fund. Isso é uma questão muito específica de cada pessoa. Essa foi a minha linha de pensamento, de pensar, tá, e se eu comprasse um imóvel ali dentro, que ele fosse valorizando, que agora estica essa linha de tempo e por mais 15, 20, 30 anos. Aí a diferença ficava muito grande. Com relação ao retorno, né, essa matemática que a gente chama aqui de matemática básica, né, ela é fácil de entender, porque a gente está falando de porcentagens, né? Então, 10% de 455 mil ou 10% de 138, né? Então, isso é fácil de entender. Agora, qual que foi talvez aí, teve medo de fazer isso? Teve algum receio? Talvez, né, a parte do conhecimento técnico, essa estrutura. Tem alguma coisa assim que talvez tenha sido discussão interna entre vocês aí? Para poder ou Cara, completamente desaparecer esse medo ou, né, mitigar ele? Cara, pra ser sincero, eu falei com a Marília isso ontem de manhã, ou foi hoje de manhã. Eu falei, cara, tá muito engraçado comprar dentro do super, porque como não é um dinheiro que as pessoas geralmente, eu mesmo, sabendo o saldo, onde estava investido, sabia meu portfólio, sabia exatamente onde estava o dinheiro lá, entre aspas, né? Quase todo o portfólio eu sabia. Mesmo Uhum. assim, como é um dinheiro que você não olha e que você só vai tocar daqui 20, 30 anos no nosso caso, que a gente tá nos seus. O marido tá com 30, eu tô com fazer 38 daqui uma semana. Eu falei, cara, esse dinheiro parece que você não tá usando ele, parece que ele não tá trabalhando para você, mesmo investido dentro do Industry Super Fund. E quando a gente Certo. juntou, a primeira coisa foi uma sensação muito legal de dizer, cara, que legal, como casal você ter o seu Uhum. superannuation junto. Isso foi um feeling bem bacana, assim. E para comprar, é até Uhum. engraçado, porque você não vê o dinheiro saindo da sua conta corrente, você não vê da sua savings, você vê da sua Uhum. conta dentro do superannuation. Então, até Certo. nisso, vou chamar menos doloroso do que você comprar as outras propriedades que você vê na sua conta bancária caindo. Em relação ao É. processo, mesmo eu conhecendo e entendendo que existiu o Self-Managed Superfund há muito tempo, foi Uhum. muito mais simples do que a gente achava. Foi tipo assim, É. incrivelmente mais simples de fazer a abertura do SMSF do que a gente Uhum. imaginava. Eu sabia que não era mega complicado, mas eu não sabia. De novo, não é que é barbadinha de olho fechado, não. Mas o processo ele é straightforward. E É. plataformas, no nosso caso, a gente fez sozinho. Né? A gente não fez com um Uhum. contador ou com um financial planner ou financial advisor, o que traz muito estudo, muito conteúdo para você saber o que você está fazendo. Entendeu? Isso é É. extremamente importante, né, André? Para não sair fazendo É. bobagem. Então, foi muito É. estudo, foram meses e meses estudando, entendendo, ver se isso era a melhor forma. E quando a gente foi fazer, a gente falou: Uhum. really? É isso É. aqui? Aí- A gente sempre fala, né, bom, primeiro ter conhecimento financeiro básico, né, para quem quer se desenvolver e quer ter, né, investimentos, etc. A educação financeira ela é crucial, mas aqueles que não têm o mesmo interesse, eles também têm a opção de ter profissionais, né, um time em volta que possa ajudar, né? Então a gente sempre fala de montar, né, de aumentar o conhecimento financeiro e ter o time em volta, né? Isso que vocês fizeram, né? Foram vários anos, várias conversas, talvez vários exemplos que foram buscando online ou nas conversas que a gente tem internamente, né, que vão criando essa segurança, né, de poder dar esses passos mais firmes aí, né? Agora, deixa eu dividir uma coisa com você, Raul. A maioria das pessoas que eu converso, eu vou quase que chutar aí perto dos 95%. Quando eu faço a pergunta em relação ao limite, né, o quanto eles têm no superannuation, eles não sabem, não né? sabe. Então, para mim, né, porque é essa sensação exata que você passou, as pessoas às vezes não sabem quanto elas têm, elas não têm esse interesse porque é algo tão distante e parece que nunca vai chegar, né? Porque a gente, né, eu tô com 46 agora, você com 38, então parece que a aposentadoria está tão distante, mas na verdade é um dinheiro nosso, é um dinheiro que tem que ser bem investido de agora. E quando a gente usa essa linha do tempo, né, eu sempre falo da linha do tempo, a nosso favor, né, e os juros compostos, né, esses cálculos básicos aí de retorno,
a gente acaba vendo que pode fazer muito sentido fazer esse investimento e alavancagem, etc., e ter conhecimento exato de quanto você tem no superannuation o quanto antes, né? Outro ponto que me faz prestar atenção realmente no Self-Managed Superfund é o fato de nós sermos imigrantes. E, por exemplo, eu cheguei aqui com 25 anos. Então, imagina assim, eu, em comparação a um outro australiano qualquer, que começou a trabalhar no Macas, no Hungry Jacks, no Subway, com 15 anos de idade e começou a receber contribuição do superannuation. Qualquer pessoa, em 10 anos, né, dos 15 aos 25, ela vai ter uma contribuição, por menor que fosse ou que seja, isso vai, nos juros compostos, fazer ela ter muito mais dinheiro quando essa pessoa tiver 35 anos do que quando eu tinha. Então, vindo para cá, você trabalha part-time, você trabalha 20 horas por semana, 24 horas por semana, demorou 6 anos para sair do visto do estudante. Então, em 6 anos, a minha contribuição do super foi de part-time. Então, como é que eu vou fazer um catch-up e como é que eu vou chegar num final number que eu vou dizer assim, cara, eu vou ter dinheiro suficiente no super para me aposentar? Como imigrante, como uma pessoa que estuda a parte financeira, eu falei, essa conta não vai fechar. Para o que eu e a Marília queremos, os nossos objetivos, não ia dar. Eu ia ter que fazer muita contribuição, muita extra, para talvez eu ter esse dinheiro no superannuation daqui 25, 30 anos. Então eu falei, cara, se a conta não tá fechando, tem que Seria bom, mudar a né? fórmula, entendeu? Ó, olha uma coisa legal, né? Eu divido isso com alguns clientes, né? Principalmente aqueles que estão chegando aí próximo dos 50, né? A maioria das pessoas, elas não se preocupam com a aposentadoria até o momento que a gente bate nos 50 anos de idade. E assim, quando a gente bate nos 50 anos de idade, você tecnicamente tem 15 anos para poder fazer essas mudanças, essas adaptações no estilo de investimento, nos retornos financeiros, né? E normalmente você tem que tomar mais risco quando você tem que tomar menos risco, né? Que você está numa fase onde você está de consolidação, está numa fase onde você já quer começar a usufruir daquilo que você produziu. Então, assim, é uma leitura, uma reinterpretação do tempo, dos investimentos, do estilo, da alavancagem. E quanto mais cedo as pessoas conseguem tomar essas decisões, seja ela qual for, a gente não está aqui para dar nenhum tipo de advice, mas seja qual for a decisão, que saibam qual que é o potencial resultado, né? Então, eu também fiz a mesma coisa. Não me lembro exatamente a idade, talvez seja um pouquinho mais novo, aí perto dos seus 34, 35, entendeu? Mas tudo começou por causa de entender que se eu conseguisse investir no longo prazo, quando eu chegasse nos meus 50 anos de idade, e você sabe bem disso, que eu não precisaria me preocupar com a aposentadoria. A gente precisaria preocupar com talvez o valor maior que a gente gostaria, o estilo de vida que a gente gostaria de ter na nossa aposentadoria, e não necessariamente preocupar com a aposentadoria por si só. Então, super legal esses conceitos aí. Agora, teve alguma dificuldade, Raul? Foi assim, né? A parte do conhecimento você já explicou ali, né? Teve um estudo por trás disso, mas assim, o processo mesmo, né? De fazer, transferir, né? Vamos, que a gente chama de rollover, o seu superannuation pro SMSF, teve alguma dificuldade? Foi muito simples, porque a plataforma que a gente usou para fazer isso, ela Uhum. mesma tem dentro do sistema dela, ela fala, você já quer fazer o request do rollover, que é o quê? Transferir o dinheiro que você tem no seu superannuation atual para dentro do Aham. seu self-managed superfund. Então, eu e a Uhum. Marília, a gente brincou, qual que vai ser o primeiro? E a gente achava que ia ser o meu, que ia ser o primeiro. Por que que não É. foi? Porque o meu documento de identidade, a minha driver's license, que eu tinha na plataforma, venceu em dezembro de 2024. Então foi Uhum. literalmente o único documento que eles pediram. Uma cópia atualizada da minha driver's license e, na verdade, um extrato mostrando que esse SMSF, esse Self-Managed Superfund, estava no meu nome mesmo, para evitar scams. Então foi isso aí. O da Marília foi straightforward. Em 2 dias o dinheiro estava na conta do SMSF dela. O dinheiro dela. Foi tipo assim, pum. Então, onde é que eu vejo o problema? É se o seu nome, por exemplo, nós brasileiros aqui, a gente tem nomes muitas vezes com vários sobrenomes, então é ver se os nomes estão corretos, se os dados do seu superannuation, né, do seu industry superfund estão corretos quando você coloca lá o rollover. É muito É. legal que o ATO manda mensagem, SMS, e-mail com alerta em cada step do processo, te dizendo, se você não está fazendo esse request, presta atenção, acessa. Eles não botam um link, acesse aqui, porque senão bite scam, né? É. Mas eles colocam É. lá, acessa isso. Então, de dificuldade, sendo bem sincero,
Não teve Uhum. muita, não teve mesmo. Uhum. Acho que a parte mais chata é você entender que você tem que criar estruturas novas. Então você tem que criar lá o nome do seu superfã, daí qual que é a trust, daí tem o Bear Trust, tem vários nomes aí que, de novo, se você vai fazer sozinho, É. estude sobre isso. Se você vai fazer com um contador ou um financial planner, eles vão explicar isso para você. Porque uma Uhum. coisa é você abrir o seu superannuation, é uma coisa, Uhum. e depois, se você vai Uhum. comprar uma propriedade, você tem que ter uma outra empresa, né? Uma outra estrutura fiscal dentro do seu superannuation. Então, assim, não É. quero complicar, overcomplicate things here, mas é só para as pessoas entenderem que vão ser destrinchando em 4 estruturas fiscais aí, ou 4 entities que você precisa, mas eu acho que essa é a parte mais chatinha mesmo. Mas como a Marília é boa nessas coisas, aí eu falei, eu acho a propriedade, Delega. você faz isso. Mas é isso mesmo, né? Tipo assim, são estruturas assim que hoje é muito mais fácil do que já foi lá atrás, né? Porque lá atrás cada banco tinha um requerimento específico para o documento, tinha advogado envolvido, entendeu? Hoje esses documentos, eles são todos templates, né? Você coloca lá o nome que você escolheu, é tudo sincronizado com ASIC, com ATO, então ele fica realmente mais fácil e simples também, né? E E o muito André, menos custoso. É. total, não, o custo foi muito baixo. E aí, quando você recebe os documentos que você tem que assinar aí no JP, no Justice of Peace, etc., quando você Uhum. imprime, tem literalmente um sign, um escrito sign gigante, uma flecha de tipo assim, sign here. É tipo, cara, Uhum. você não tem como você errar onde você tem que assinar. Já vem com o seu nome, É. você sabe, o Raul tem que assinar aqui, a Marília tem que assinar aqui, etc. Então, assim, nesse Uhum. sentido, de novo, se fosse talvez há 5, 10 anos, seria completamente diferente. Mas com a tecnologia e a integração hoje, Aham. foi, sinceramente, foi muito mais fácil Muito simples, do que né? a gente achou. Agora que vocês fizeram, né? Vocês ainda não fizeram essa parte de compliance, um tax returns, um Uhum. superannuation. O que você imagina que venha a ser esse passo, né? Vocês fizeram de forma independente, então, né, não tem ajuda de um contador nem nada. Uhum. Mas você consegue talvez aí traçar um paralelo do que seria fazer de forma independente, do jeito que vocês estão fazendo, e o que a maioria, talvez, dos nossos clientes fazem, né, usando o contador para poder facilitar esse processo? Se for fazer com um contador, é importante tentar aprender durante o processo. Acho que é sempre uma oportunidade de aprender. Não é que você vai querer fazer de novo, até porque se você fez uma vez o Self-Managed Superfund, você não precisa fazer outro, né? Então você vai estar ali dentro. Eu acho que é sempre a oportunidade de aprender, entender o que está sendo feito para não colocar todo o seu futuro na mão de alguém, sendo que você não aprenda, não estuda, não estude, não faça isso, tá? Então acho que esse é o primeiro ponto. Eu acho que a grande maioria das pessoas, até por tempo e de querer ter o conhecimento nesse nível, de querer fazer sozinho ou de entender os termos, muita gente provavelmente vai fazer com contador ou financial planner, etc. E tá tudo bem. Eu acho que o importante é você não travar e não empacar. Pode parecer que é um monte de coisa que você vai ter que fazer, mas quando você destrincha e vê uma listinha, faz um checklist, você vai ver que não é esse bicho de 7 cabeças que as pessoas acham. Realmente foi muito rápido o processo. Eu tô falando de, acho que em 3 semanas estava literalmente tudo pronto. E quando estava tudo pronto, a gente foi atualizando o André, né, e o time dele para a parte do financiamento, e foi engraçado, porque eu já tinha encontrado umas propriedades, eu estava ali né, ali de lado, olhando e falando com os agents e tudo mais. Numa segunda-feira, o André falou, pessoal, vamos submeter o pre-approval de vocês, o valor que vocês podem comprar até tanto, isso, o mínimo rent é tanto, podem ir. De manhã eles mandaram. 2 da tarde, eu já tava enchendo o saco da agent. No outro dia de manhã, eu tava com o contrato na mão da propriedade. Por quê? Eu não queria perder tempo, eu queria agilizar isso. Né? E a gente vê muito dos nossos clientes, tanto do André, na parte de financiamento, fazendo no SMSF, quanto para nós, da Fidelis Property Buyers, que a gente está comprando imóveis. Esse ano, a gente está final de abril gravando esse vídeo. Só nesse de janeiro a abril, a gente está com 3 vezes mais o número de clientes comprando dentro do superannuation do que nós tivemos em 2025 inteiro. Ou seja, não estou dizendo que você tem que fazer, não estou dizendo que você não tem que fazer. Estou passando uma estatística nossa daqui, porque tem muita gente comprando e aproveitando esse dinheiro que está lá. Não vai usar todo o dinheiro, vai usar uma parte, mas muita gente está fazendo isso, aproveitando com cuidado, tranquilidade, segurança e fazendo passo a passo as coisas, né? Sabe, Raul, qual que é o maior risco que as pessoas veem quando elas falam de investimento em geral, sendo dentro do superannuation ou fora, são as mudanças que a gente tem que fazer no nosso estilo de vida. Então, quando as pessoas, em geral, fazem os números numa compra, né, do self-managed fund, né, com assistência do contador, do financial planner, o que venha a ser,
elas acabam identificando que quem realmente vai estar pagando essa casa, né, e assumindo, claro, que a casa vai estar alugada durante todo o tempo, e elas estejam trabalhando durante todo o tempo, vai ser o próprio empregador, através das contribuições do superannuation, né, que a gente chama de superannuation guarantee contribution, e do aluguel que ela vai estar recebendo também, né? Então, quando a gente fala assim, putz, eu vou comprar um imóvel que vai estar alavancado, né, ou seja, eu vou estar pegando dinheiro emprestado para poder comprar esse imóvel, se eu comprar bem, né, e com a ajuda da própria Ibais, a gente consegue ter uma indicação aqui, talvez um direcionamento muito bom de que essa propriedade vai performar, e aí você tem a possibilidade de ter um imóvel mais pago ou totalmente pago durante a sua vida de trabalho, usando a receita do próprio inquilino, né, do aluguel que você vai estar recebendo, e das contribuições que o empregador vai estar Muito pagando também, perfeito. sem impactar o próprio estilo de vida. Então, isso foi algo que eu vi lá atrás e que eu Uhum. fiz para mim mesmo, a gente sabe, algumas vezes, e, e eu achei que fez muito sentido, entendeu? Uhum. E dá, né? É difícil a gente falar, mas dá resultado, é a melhor coisa do mundo. Não, não posso falar isso porque, não, é um Uhum. investimento, as pessoas têm que saber o que elas estão fazendo. Mas quando você trabalha num mercado onde as pessoas tendem a querer investir, né, que no caso é o mercado de imóveis, as pessoas Uhum. australianas que são apaixonadas por imóveis, a sensação que dá é que o crescimento ele vai ser muito forte durante muitos anos, aí depois vai estagnar um pouquinho, depois sobe de novo. São Uhum. ciclos que acontecem, né? Isso a gente tem visto há vários anos, né? Eu estou aqui há 24 anos e vi isso várias vezes acontecer. Então, esses foram os pontos importantes aí que a gente foi vendo, né? A seleção do imóvel, Raul, a gente falou aí 455 mil, né? Acho que tem muita Uhum. gente pensando onde que esse cara achou um imóvel legal de 455 mil dólares, né? A gente não vai Com estar um falando de bloco, localização nem nada, é, mas tipo, ainda é possível, Raul? Fala a é verdade. muito. Casa brick, É. renovadinha, trocaram o telhado Uhum. recentemente, não faz 2 anos, É. 983 metros quadrados, flat block, o Uhum. aluguel, o rental appraisal, né, é de 400 a 430, então imagina, Aham. a gente está dando 20% de depósito, né, na compra, se eu estiver enganado, o André Uhum. vai me corrigir aqui, mas até onde eu lembro a gente está É isso dando aí. 20%, que é o dinheiro que está dentro do super mesmo, então a gente está dando 20% de depósito, então a gente está pagando 455, então tem uma dívida de 300 e poucos mil, com um aluguel de 400 a 430, certo? Então assim, a contribuição ou o quanto vai pesar, entre aspas, do empregador e das contribuições que a gente vai fazer no superannuation é pouquíssimo. Então assim, dá para encontrar imóveis assim, regiões menores, sim, mas não quer dizer que é uma região que tenha risco, que não vai crescer e tudo mais. Mas fazendo as projeções, mesmo que cresça numa média da Austrália para os próximos 30 anos, em no time, esse imóvel, vamos dizer, estará positivo, de novo, mantendo ali um aluguel bom, com uma região com vacancy rate, que é quantos imóveis estão disponíveis, baixíssimo. Então, assim, dá para encontrar e a gente encontra esses imóveis. É literalmente, eu transformei uma paixão que eu tinha de imóveis em trabalho, em empresa, na qual eu e o André aqui somos sócios, e a gente encontra os imóveis para as pessoas. Então, para aquelas pessoas que achavam que precisam ter 200 mil, 300 mil dentro do seu superannuation, não necessariamente. Eu vou ser chato, vou dizer de novo, não quer dizer que você tem que fazer ou que você não tem que fazer, mas é só lembrar. No nosso caso, a gente podia ou pegar 50, 60, 70 mil dólares ao longo desse ano de 2026 e depositando no super, aí tem estratégia fiscal, etc., para chegar nos 200 mil e comprar um imóvel mais caro, a gente poderia fazer isso, talvez até o final do ano de 2026, ou a gente podia dizer assim, let's pull the trigger, let's see what we can do now. A gente olhou, eu falei, se tiver alguma coisa que vale a pena, a gente compra. A gente foi, olhou, bateu e tinha, eu falei, vamos? A Marília falou, bora, vamos, então tá, então vamos. Olha que curiosidade, né? 3 semanas atrás eu participei de um torneio de tênis, né, com a minha filha. Estava em conexão com o Raul, né, no telefone, e o Raul falou assim: Beleza. "Ó, achei um imóvel", e aí ele falou onde era tal. Eu falei: "Não, Raul, eu tô a 550 metros de onde você quer comprar", entendeu? Então foi assim, foi algo incrível, né? Porque se a gente pensar que esse torneio poderia ser em qualquer lugar da Austrália, a gente não tinha se comunicado com relação às áreas que ele estava olhando, né? É, E de repente a gente encontrar, né? Ou se encontrar tão próximo, né? Eu fui praticamente andando lá nesse imóvel para poder tirar as fotos e gravar os vídeos e tal. Então é coisa de Deus mesmo, né? A gente foi muito pensar legal. que essas coisas realmente acontecem e era Era, para ser, né?
Era pra ser, com certeza. Eu acho que a ideia desse vídeo era ser realmente leve, um bate-papo, uma entrevista para trazer. A gente não combinou as perguntas que o André ia fazer, então isso que é a parte eu acho mais legal, de trazer um vídeo leve, com um conceito, com parte educacional, mas também com a parte prática daquilo que eu estou fazendo. Então é literalmente isso. Vocês me conhecem aqui, o canal já existe há quase 7 anos aqui na Austrália. O canal com certeza não tem nem comparação, é o maior canal focado em real estate para brasileiros e, né, quem fala português aqui na Austrália, e temos várias outras pessoas que falam espanhol ou pessoas australianas que acompanham aqui o canal, usam as traduções. Então o nosso papel é sempre esse, trazer conhecimento, compartilhar com vocês, nada de promessas milaborantes, mas sim trazer a realidade, os números e aquilo que a gente acredita que vai agregar valor na vida de vocês, né, André? É isso aí. E tentar desmistificar tudo isso, né? Tem muitos conceitos, muita coisa difícil que, né, parece que é difícil. E, na verdade, quando você começa a quebrar e mostrar exemplos práticos, às vezes dá aquele estalo, né? Daqueles que estão dispostos a fazer e querem realmente dar o próximo passo, a gente está aqui para ajudar, né? Então, isso aí é algo que a gente tenta fazer, é tentar simplificar e colaborar onde a gente consegue. Pessoal, se vocês gostaram desse vídeo, não deixe de curtir, comentar, compartilha com outras pessoas que tenham interesse nesse assunto e, obviamente, se inscreve aqui no canal se você quiser receber as notificações de todos os vídeos que a gente posta. E se você quiser também, olha, acessa aqui na lista todos os vídeos, as playlists que nós temos com diversos, mais de uma centena de vídeos totalmente disponíveis para vocês aprenderem mais sobre o real estate aqui na Austrália. Show? André, muito obrigado por essa entrevista aqui no meu canal, no caso agora do outro lado, e a gente se vê no próximo vídeo, pessoal. Valeu, um abraço. Com certeza, um abraço.